Ah, vou ganhar uns diazinhos a mais. Hoje, essa semana meio se ruim, com a garganta doendo. E aí, como é fechamento de bimestre, aí eu tive que. Toma uma limonada aí, Cleiton. Vitamina C é bom para essas coisas aí. Aí eu tive que me. Aí eu ainda tenho que me concentrar até o final de semana para poder colocar Tudo em tudo em dia. ordem para o famoso conselho. Ah. Então tá, pessoal. Na semana passada, eu tinha passado para vocês essas tarefas aqui, né? De medir o intervalo de tempo entre os kicks, de acordo com aquele áudio gravado, né? Que eu coloquei no Moodle. E então, muito bom aí, ó. Ó, Cleiton, você fez quatro. Se depois puder completar a quinta. Ah, tá, ficou faltando um, né? Não, tranquilo. Para o que a gente vai precisar hoje não tem problema. Mas é legal deixar 5, que aí ficar todo mundo com 5. E quem não fez, pessoal, faça por favor, tá? Porque com base nesses dados eu vou fazer uma discussão hoje até, né? A gente até que tem bastante, mas eu queria que todos fizessem. Porque quanto mais dados, mais rica é a análise, né? Eu estou procurando aqui, professora, a planilha para jogar os dados aqui, não estou achando onde é que é. Me dá uma pista aí, dá uma força aí que eu estou Tá apanhando. no nosso ambiente no Moodle, Ah, aqui ó. planilha de medidas da turma, é Isso, isso? isso, exatamente. Só perdoa eu, tá? Para mim é tudo isso muito novo, me perdoa. Não, imagina, tudo bem. É esse segundo link aqui. Ô, Então, professor, oi, o senhor pode me explicar como faz a planilha, por favor? desculpa, quem que perguntou? É o Thales. Ah, Thales, é assim, ó, na aula passada foi uma aula sobre medidas simples de comprimento e de tempo. Então eu pedi para vocês fazerem uma medida de cada uma dessas grandezas. No caso do tempo, lá aqui no Moodle tem se você ver aqui na aba Erros e Medidas, tem um arquivo de áudio, uma gravação de, de uma bola de golfe dando dois kicks no chão. E aí você consegue ouvir, né, no áudio o barulho de um kick, um toque, e depois mais um toque, né? E aí a ideia era que você cronometrasse o intervalo de tempo entre esses dois kicks. E aí, não uma vez, mas 5 vezes. Então você é o mesmo áudio, né? Mas você vai medir 5 vezes com um cronômetro do celular, por exemplo, o intervalo entre os dois kicks. E aí depois você vem nessa planilha. Essa planilha, o link está aqui, ó. É esse segundo link do nosso espaço no Moodle, planilha de medidas da turma. Só toma cuidado que essa planilha tem várias abas. Então, a primeira aba é a medida da folha A4, que eu pedi para vocês fazerem na semana retrasada. Aí a segunda é essa dos kicks e a terceira é a do diâmetro. A do diâmetro vale nota, tá? A dos kicks não, mas a do diâmetro vale nota. Depois, se você quiser, eu te explico a atividade, se bem que está explicado na aula passada, né? Se você acho que assistir a aula passada, você consegue fazer. Mas aí então você coloca aqui, você coloca o seu nome, né? Thales, e as suas 5 medidas. Tudo bem? Beleza, pro, obrigado. Nada. É, então acho que é isso, pessoal. Eu vou voltar a esses dados daqui a pouco, tá? Vamos então ao início da aula. Hoje a gente começa um assunto que vai ocupar aí quase que todo o curso, quase toda a parte de teoria do curso, que é a parte dos erros em medidas, né? Hoje a gente vai discutir o conceito de erro. Aí na semana que vem a gente vai discutir o conceito de incerteza, que está bem próximo, está bem relacionado com o conceito de erro. E nas outras aulas a gente vai aprender a estimar incertezas em medidas. Aí essa parte de estimativa de incertezas vai ocupar várias aulas, porque a gente vai começar a lidar com um pouco de teoria estatística, probabilidades, mas isso então vai tomar umas 6 aulas, mais ou menos, essa parte aí de estimativa de incertezas. 5 ou 6. E aí com isso a gente vai, espero, né,
que no final a gente esteja preparado para, ao fazer uma medida, seja de tempo, seja de comprimento, avaliar o quanto que aquela medida pode estar errada, né? Já que, como a gente vai ver, é quase certo que a gente vai cometer algum erro. A questão é o tamanho desse erro, né? Então beleza, pessoal, esse é o plano de voo aí para essa e para as próximas aulas. Começar o estudo da teoria dos erros. Então tá bom, acho que essa imagem representa bem, né, a ideia de erro. Você mandar uma seta fora do alvo, então você errou o alvo, né? A gente vai voltar a essa metáfora várias vezes ao longo do curso aqui. Mas para começar, eu queria contar uma historinha aqui, uma parábola do medidor. Então a historinha é a seguinte: um estudante, disposto a determinar o valor de π, pegou uma lata cilíndrica e mediu sua circunferência. Então a circunferência a gente vai representar pela letra C. E além da circunferência, então ele mediu a circunferência com essa fita métrica de costureira aqui, né? E não sei se vocês conseguem ver aqui, dá um pouco mais do que 40 centímetros, né? 40,1. E além disso, ele pegou a mesma fita. Desculpa, pessoal. Meu pai vai ter que esperar agora. Meu pai me ligou agora. E aí mediu a mesma... Bom, pra vocês não me acusarem de ingrato, se ele ligar de novo, aí eu atendo. Mas quando eu não atendo, ele já sabe que eu estou ocupado. Mas se for urgente, ele liga de novo. E aí, então, tudo bem, mediu a circunferência e o diâmetro. Diâmetro a gente já viu, né, na semana passada, a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro, né? Então, essa é a ideia do diâmetro aqui, 12,8. Beleza. E aí ele sabe lá da geometria euclidiana, que ele aprendeu na escola, que a relação entre C e D é dada pelo número π. Quer dizer, a forma da circunferência, né, do comprimento da circunferência é C é igual a π vezes D. Ou seja, π é a razão entre a circunferência e o diâmetro. Beleza. Aí pegou as medidas, né, dividiu C por D e obteve, olha aí, um número que não é irracional, como ele tinha aprendido nos livros, né? É um número exato. Quer dizer, não é um número inteiro, mas é um número exato no sentido de que ele tem um número finito aqui de casas decimais. Desculpa, pessoal. Fernando, é melhor só atender. Oi, pai. Tudo bem, eu tô em... Tá bom. Beleza. Obrigado aí, pai. Galera, Pô, em deixa eu época, essa em aula época aqui. como essa que a gente tá, se pode ser urgente, tem que atender. Desculpa aí, pessoal. Imagina. Não, mas não era urgente, não. Então ele falou, nossa, para tudo, né? Parem as máquinas, não imprimam mais uma página de livros didáticos porque tem uma notícia. Π não é irracional. Esse número 13,14, 15 e um monte de infinitas casas depois da vírgula, na verdade, né, que a gente diz que tem, na verdade não é assim. Ele é um número racional, né? Ele pode ser escrito como uma fração de números inteiros. E as pessoas precisam saber disso, né? É óbvio que isso aqui é uma piadinha, né, pessoal? Aonde vocês acham que eu quero chegar com isso aqui, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Pode falar, Thales. Pro me corrija se eu estiver errado aí. O senhor quis dizer entre a incerteza que teve do número, né? Que não era um valor, entre aspas, exato, né? Mas a diferença é que ele errou por pouco ali, né? Um valor próximo. Não é Mas isso? como errou? Ele fez com o maior cuidado, né? A medida e viu certinho ali a trena. Como assim ele errou a medida? Não quis dizer que ele errou. Eu digo que, assim, a primeira pessoa que fez, né, que acertou o valor, entre aspas, foi uma margem próxima a isso. Não seria algo assim? Como assim a primeira pessoa que acertou? Não entendi. O senhor disse dois valores de π, né? O primeiro é 3,1328, 125. O segundo é 3,14, que é o que não é, né? Que é o irracional.
na teoria, né? Então, mas a gente aprende que na verdade é esse aqui, né? Então, ó, quer ver, ó, se você vier aqui na calculadora... Ah, agora eu compartilhar. Ai, eu odeio isso. Mas se você for na calculadora e do Windows, por exemplo, e digitar P, ele vai dar o valor de π, ó, 13,14, 15, 92, 65, 35 e com um monte de casas, né? E a gente de fato aprende na escola que π é um número irracional. A representação decimal dele tem infinitas casas e ela é não periódica, né? E aí aparentemente essas medidas mostraram o contrário, que ele é um número racional. E aí? Quem está Professor, errado? não seria a calculadora desse estudante que tem um número limitado de casas? Ou alguma outro tipo de erro instrumental, não sei. Então você está falando duas coisas, né? Uma que o valor da calculadora está errado e outra que o valor da medida está errado. É isso, né, que você falou? Tá me parecendo mais que na hora dele medir, ele acabou tendo algum tipo de erro de medição que causou esse número π racional. É isso, né? Quem falou foi o Ryan? Isso. Boa, Ryan. É isso, né, pessoal? Quando ele foi lá e mediu 40,1, a gente tem que olhar com um certo ceticismo esse número aqui, né? Muito provavelmente ele não é exatamente 40,1. E aí, por que não? A gente vai ver alguns motivos. É a mesma coisa para o diâmetro, né? Então, quando ele mediu... Isso, eu estou vendo que vocês estão escrevendo algumas coisas no chat aí, né? Então, tem a questão da própria fita métrica, né? Que pode não estar exatamente calibrada. Tem a questão da leitura, por exemplo, que também pode não... Ele leu 40,1, mas aquilo, né, que a gente fez na aula passada, se você tirasse uma foto e desse um super zoom com a foto, talvez você pegasse frações aí menores do que o milímetro. Então, a moral da história aqui, pessoal, é que esse número que ele chegou de 13,13, 28, 125, não é um número correto, né? Na verdade, a gente tem bons motivos para acreditar que π é um número irracional e que ele é dado por, né, até a quarta casa por 13,1415. Ou seja, as medidas dele estavam erradas, né? Claro que pode ser, nesse caso aqui, foi pouco, né? Ele chegou num valor de π bem próximo do valor correto, que a gente entende como correto. Foi aqui na segunda casa, né? Uma diferença menor do que 1%. Mas, mesmo pequena, ela existe, né? E aí, pessoal, então a ideia de introduzir a aula com essa historinha aqui é acostumar vocês com o que eu chamei de uma verdade inconveniente. Qual é a verdade? Que toda vez que a gente for fazer uma medida, mesmo que a gente tome todo o cuidado, que a gente escolha um instrumento de uma boa marca, inevitavelmente a gente vai cometer algum erro. Quer dizer, na prática, todo o resultado de uma medida vai estar errado. E aí, quando eu falo errado, não é que a medida foi feita de forma incorreta. Então, você pode fazer exatamente o que você deveria fazer. Posicionar a régua da melhor forma que você conseguir, fazer a leitura bem cuidadosa, mas mesmo assim, então mesmo usando os procedimentos corretos, o seu resultado sempre vai estar errado. Pode estar muito errado, pode estar muito pouco errado, pode ser até desprezível o seu erro, mas algum erro sempre vai existir. A gente vai ver alguns exemplos aí do porquê que a gente erra e alguns exemplos concretos de erros mesmo cometidos. Então vamos pegar aqui uma medida que vocês já estão bem acostumados, que é a medida do diâmetro daquela peça cilíndrica. Quando a gente estava no presencial, no ano passado, eu dei essa peça para alguns alunos medirem, e aqui tem alguns resultados que eles obtiveram. Aqui não foi com foto não, tá, pessoal? Eles pegaram a régua e a olho nu mediram o diâmetro da peça. E aqui tem os resultados de 4 alunos. Eu tinha mais medidas, né? Mas eu peguei 4 meio que ao acaso aqui. E então é da turma do primeiro semestre de 2020. Então cada aluno mediu com uma régua, a olho nu, sem foto. E aqui estão 4 dos resultados, né? E aí, olha aí, eu tenho motivos para acreditar que os alunos fizeram a medida
com cuidado, né? Mas mesmo assim, eles chegaram em números bem diferentes, né? Então, se a gente pegar aqui o menor e o maior, né, de 51 para 52,9, deu praticamente 2 milímetros de diferença. 2 milímetros já é uma coisa que dá para você ver a olho nu. Opa, deixa eu liberar a entrada aqui. Então, mas tudo bem. Então, ó, a gente tem 4 resultados diferentes, ou seja, na melhor das hipóteses, a gente tem um deles exatamente correto, né? Mas então, no mínimo, na melhor das hipóteses, né, no mínimo 3 estão errados, né? Porque não podem estar todos certos, né? Vamos supor que um esteja certo, esteja exatamente certo. O que também não é bem verdade, mas vamos supor que fosse. Então, a gente tem pelo menos 3 errados. Então tá aí um exemplo bem concreto, né, de que, bom, algum erro está sendo cometido aí. Outra que vocês mesmos fizeram, né, aquela medida do número de vai e vens do movimento do robozinho, medidos com esse pêndulo aí que a gente discutiu na aula retrasada. Então alguns mediram 9, alguns 10, alguns 11. Então, de novo, né, 3 valores diferentes, é impossível que todos estejam certos. Pelo menos 2 estão errados. Eu vi um barulhinho aqui, pessoal. Eu não estou vendo o chat, tá? Então, podem falar pelo microfone, tá? Eu até prefiro. Vou interrompê-lo aí. Claro, manda bala. Aqui, e corrija o senhor que é o mestre aí se eu estiver errado. Essa é a aula, é a alma dos erros e medidas, né? Que nós fizemos até agora. Essa aula de hoje vai ser a alma de tudo. Isso, é isso? É a primeira, né, de uma série, mas aqui a gente vai tomar contato com essa dura realidade. Que se tem uma coisa certa, é que a gente é fantástica, erra. Né? É fantástica essa aula, porque você vai chegar em resultados com erros, aproximações, né? Desvio padrão, é tudo isso daí, né? Ou não? Mas não na aula de hoje, né? A gente vai o desvio padrão é nosso ponto de chegada. Eu lembro vagamente, mas eu sei que é uma aula que, somada com as próximas, serão aulas fantásticas, hein? Né? Bom, eu gostaria que fossem fantásticas, né? Não sei se eu tenho essa habilidade, mas vamos dizer assim, são aulas importantes, né? Importantíssimas, né? Então tá aí, ó. Professor, boa noite. Dá licença. Lembra que eu comentei com o senhor ontem que eu não consegui abrir o cilindro? Aí depois o senhor manda pra gente de novo como que é a imagem. Eu não fiz essa medida ainda, lembra que eu comentei ontem do cilindro? Lembro, é que você acabou não ficando, né? Desculpa, eu falei pra você me procurar hoje, né? Então faz assim, ó. Se você quiser no intervalo, a gente vê isso, ou então no final da aula. Tudo bem? Tá ok, professor. Quero ver se eu não mandei ainda. Eu mandei hoje, foi aquele exercício lá. Tá bom. Dá pra entender o que eu tô falando? Tá meio abafado o meu áudio. Não, tá um pouco abafado, mas eu entendi, sim. Não tem problema. Obrigada, professor. Nada. É isso. Então, beleza. Aí, ó. Qual que é a ideia aqui? É mostrar na prática, né, que a gente erra mesmo. Erra mesmo tentando acertar. Então, beleza. Por que a gente erra, pessoal? Aqui eu estou usando essa expressão valor verdadeiro. A gente vai partir de um princípio que aquilo que a gente está medindo tem um certo valor verdadeiro, né? E aí, quando a gente mede, a gente tenta determinar qual é esse valor que eu chamo de verdadeiro. Só que dificilmente, né, para não dizer nunca, a gente vai medir exatamente o valor verdadeiro, né? Vai ter uma pequena diferença e a gente vai chamar essa diferença entre a medida e o valor verdadeiro de erro da medida. Então, por que a gente erra? Por que a nossa medida não é exatamente igual ao valor verdadeiro? Bom, eu vi vocês falando brevemente ali no chat que tem aí um primeiro fator que é a questão do instrumento. Então, no caso ali da fita métrica, ela, quer dizer, quando ela marca aqui, acho que aqui, não sei se vocês conseguem ver que está um pouco brilhante, né? Mas onde ela marca, por exemplo, 40 centímetros, talvez não seja exatamente 40, né? Talvez o 40 centímetros da fita métrica, se você for lá com super padrão do Inmetro, por exemplo,
Você vai ver que não é exatamente. Eu já vou mostrar um exemplo para vocês logo logo de instrumentos de medida que são descalibrados, né? Então, um primeiro fator é o instrumento. Então, ele pode estar descalibrado ou ele pode não ser sensível àquilo que você quer medir. Então, eu vou dar exemplos de todos esses casos daqui a pouco. Então, um primeiro fator, uma primeira fonte de erro é a questão do instrumento de medida. Já vamos dar exemplos de situações em que a gente erra por causa do instrumento. Mas ele não é o único fator, né? Tem uma questão aí de procedimento. O que eu chamo de procedimento? Isso envolve o manuseio que você faz do instrumento. O que eu chamo de manuseio? Quando você vai medir o diâmetro do cilindro, por exemplo, é você posicionar a régua passando pelo centro, né? Então, posicionando exatamente, posicionando o seu instrumento no lugar correto, né? No caso de uma régua, para medir um comprimento. Ou se for com um paquímetro, né, você usar o paquímetro corretamente. Tem uma fonte de erro importante que é na leitura da escala, no caso de instrumentos analógicos. Deixa eu liberar a entrada aqui para o pessoal. Então, a gente vai ver também, quando você faz a leitura de uma régua, por exemplo, ela não é perfeita. A gente viu isso, né, na semana passada. A gente pode até melhorar a nossa leitura, por exemplo, tirando uma foto da escala e ampliando, né, para a gente ter uma acuidade visual melhor. Mas, na prática, algum erro de leitura também a gente costuma cometer. E, eventualmente, a própria grandeza que está sendo medida, ela pode, na verdade, nem ter um valor verdadeiro bem definido. Também vamos ver isso aqui, né? Às vezes, a própria grandeza que a gente está medindo tem uma certa indefinição aí que vai pesar na hora da gente tirar o valor dela, né? Às vezes, ela própria não está plenamente bem definida. Então, vamos ver alguns exemplos aí. Então, em relação ao instrumento, às vezes o instrumento não é sensível para medir aquilo que você quer. Então, aqui tem uma balança de cozinha, acho que eu já até mostrei para vocês, que eu tenho aqui em casa. E aí eu quis pesar um pedacinho de feltro, um pedacinho de tecido, né, nessa balança. Aí eu coloquei lá, a balança apontou 0. Bom, a gente sabe que a massa do feltro não pode ser 0, mas ainda assim a balança mediu. Quer dizer, ela não tem sensibilidade para medir uma massa que seja muito menor do que 1 grama, por exemplo, né, como é o caso aqui. Então, a gente sabe que a massa do feltro é pequena, mas não é 0, embora a nossa medida esteja dando 0. Quer dizer, o nosso instrumento não tem sensibilidade para medir essa massa. E, na verdade, qualquer coisa que a gente coloque aqui, a balança vai dar sempre um número inteiro de gramas, nesse caso, ela está calibrada em gramas. Então, qualquer coisa que eu coloque, ela vai dar um número inteiro de gramas. Mas a gente sabe que qualquer objeto real não vai ter exatamente um número inteiro de gramas. Sempre vai ter um quebradinho, uma fração. E a balança não vai apontar qual é essa fração. Quer dizer, ela não tem sensibilidade para medir partes menores do que 1 grama, os décimos, né? E muito menos os centésimos de grama. Então, como fio de cabelo, por exemplo, né, professor? Como é que é? Como fio de cabelo, por exemplo. Isso, né? Se fosse um fio de cabelo ia ser menos ainda. A gente sabe que ele não tem uma massa 0, mas a balança também vai apontar uma massa 0 porque ela não tem sensibilidade para medir aquelas massas tão pequenas. Então essa é uma primeira limitação, né? Certamente a gente vai errar por conta de uma falta de sensibilidade do instrumento. Outra coisa, aquilo que eu mencionei, o instrumento pode estar descalibrado. Então, quando ele marca 20 centímetros, por exemplo, uma régua, aqueles 20 centímetros talvez não sejam exatamente 20 centímetros. Então, eu peguei aqui 2 réguas e não sei se vocês conseguem ver aí bem a imagem, pessoal. O que eu fiz? Eu coloquei uma de cabeça para baixo, uma de cabeça para cima, né? E juntei o 0 de uma no 20 da outra. Então, é essa marcação aqui da esquerda, né? Esses risquinhos da esquerda estão bem sobrepostos, né? O 0 da de baixo com o 20 da de cima. Bom, se as réguas fossem idênticas, o 0 da de cima deveria dar no 20 da de baixo. Concordam, pessoal? Sim, professor.
Agora, olha aí, quando a gente dá um zoom aqui, tem aí mais de meio milímetro de diferença entre os 20 centímetros de cada régua, né? Então, quer dizer, toda medida que a gente fizer com uma delas, pelo menos, para não dizer com as duas, vai ter um erro aí na faixa de alguns décimos de milímetro, porque ela está descalibrada, né? E aí, aqui eu coloquei até mais uma. Aí são aquelas réguas, anteriores eram réguas escolares, né? Deveriam ter uma qualidade um pouco melhor. Essas aqui são réguas promocionais aí. E aí a gente vê que tem um erro até maior, né? Nesse caso é uma régua de 15 centímetros. Eu alinhei o 15 da de cima com o 0 da de baixo. Tá aqui nessa foto. E aí vamos ver, então o 0 da de cima deveria dar no 15 da de baixo. Mas dá no 15,1, né? Dá depois do 15,1. Né? Então aí tem um erro, uma diferença de mais de 1 milímetro. Então certamente uma delas está descalibrada. No mínimo meio milímetro. Que é a metade dessa diferença aí, né? Meio milímetro é uma eternidade na mecânica, é enorme. Exatamente. Às vezes, né? Quer dizer, se você está fazendo um trabalho de escola, por exemplo, mede aí 15 centímetros de tecido para fazer uma colagem, por exemplo, pô, se for 15 ou 15,1, tanto faz. Agora, se for uma peça de precisão, né, como as mecânicas aí, né, que os mecânicos fazem, isso pode ser o que o Antônio falou, né, pode ser a diferença entre a máquina engripar, né, porque a folga não bateu com o que deveria dar, ou não, né. Tudo bem, pessoal? Então, essas questões aí ligadas ao instrumento de medida? Sim, professor. Beleza. Aí, o que eu chamei de procedimento, né? Aí, mesmo que vamos supor que o instrumento estivesse perfeito, nenhum erro de calibração, ou qualquer outro problema aí, que o instrumento fosse ideal. Ainda assim, a gente cometeria erros, né? Por conta de quê? Por exemplo, vamos supor que a gente fosse medir o diâmetro desse peão aqui. Então, vocês imaginam, né? Um peão é um objeto meio 3D. Assim, se a gente quiser medir o diâmetro com uma régua, a gente não vai conseguir posicionar as bordas do peão na régua. A gente vai ter que deixar a régua um pouco afastada e aí vai ter que fazer uma leitura. Não sei se vocês estão percebendo a dificuldade de fazer a leitura aqui, pessoal. Né? Você vai ter que posicionar a régua ali sem que ela encoste na extremidade do peão. Conseguem perceber isso, pessoal? E aí você vai ter que olhar bem na perpendicular a régua. Desculpa? Desculpa, eu falei aqui, o olhômetro. Isso, exatamente. E aí tem uma questão que a gente chama de paralaxe, né? Se você estiver olhando um pouco enviesado isso, você vai ver uma marcação de milímetros diferente da que deveria. Então, o jeito certo é você tampar um olho, né? E fazer com que a linha de visão do seu olho até a régua fique bem na perpendicular à régua, assim, né? E aí isso é difícil, né? De avaliar a olho nu, é uma medida mais difícil de fazer, né? Se a gente estivesse no laboratório, ia ser legal soltar esse peão aí para todo mundo tentar medir o diâmetro e ver as diferenças, né? Aqui, numa situação bem mais controlada, que é que você consegue colocar a régua bem em cima da peça, a gente já viu diferenças de quase 2 milímetros, né? Aqui ia ser realmente interessante a gente ver quais seriam as diferenças entre os vários alunos que tentassem medir esse diâmetro aqui. Então tem, por exemplo, a questão do posicionamento do instrumento, da leitura, né? No caso de uma medida de tempo, por exemplo, que vocês fizeram, né, para medir os kicks, aqui eu dei um exemplo de um simulador de um sistema massa-mola, né, que fica oscilando. Então, deixa eu mostrar para vocês. Então, se você quisesse medir, por exemplo, o tempo que ele leva para passar por uma posição mais baixa, e a próxima passagem também pela posição mais baixa, isso a gente chama o período, né, período de oscilação desse sistema aqui. E aí, então, idealmente, né, quando ele passasse pela posição mais baixa, você acionaria o cronômetro, aí ia subir, ia descer, e aí quando ele chegasse na posição mais baixa, você ia interromper a cronometragem. Isso idealmente. Agora, na prática, é difícil você acionar o cronômetro exatamente
no ponto mais baixo. Por quê? Porque é difícil avaliar qual é o ponto mais baixo, né? Você consegue ver ele descendo, 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 aí de repente ele já subiu, né? E aí se você demorar, você tem que meio que adivinhar aonde vai ser o ponto mais baixo. Então, entenderam o que eu falei aqui, pessoal? Ficou claro esse exemplo? Fernando, só uma dúvida. A galera tava falando da questão do paralaxe. Todo mundo entendeu o que significa um erro de paralaxe? Sim, eu entendi. Realmente não era o objetivo me aprofundar muito aqui, mas basicamente a paralaxe surge nessas medidas em que o instrumento, cuja escala, né, você está olhando, ele não está no mesmo plano do objeto que você está medindo, né? Então, no caso, o diâmetro que a gente estava medindo estava atrás da régua, né? Não estava no mesmo plano da régua. Então, se você olhar um pouco de um lado ou de outro, a sua linha de divisão vai cruzar com a borda do objeto em 1 milímetro diferente da régua. Então, essa é o efeito da paralaxe, mas tudo bem, nem era muito... Vocês entenderam com a jogada de corpo do Fernando o que acontece? Tá, agora ele jogou o corpo, agora eu acho que dá para entender. Deixa eu tentar pegar aqui a régua. É estranho, mas quando você fala é uma coisa, mas quando você joga o corpo, a imagem forma. Então vamos supor, né? Se eu estiver aqui com a régua colada no objeto, de qualquer lado que eu veja, né? A borda do objeto vai sempre bater no mesmo risquinho da régua. Agora, se eu tiver a régua, vou fazer desse lado aqui, né? Na frente do objeto, vamos supor que eu não consigo encostar a régua lá no objeto porque tem alguma coisa aí entre a régua e o objeto. Não consigo aproximar mais, não consigo encostar a régua no objeto. Então, é isso, né? Se eu olho um pouco de lado, a borda vai bater num risquinho da régua. Se eu olhar do outro lado, vai bater em outro risquinho. E aí o jeito certo mesmo é quando a sua linha de divisão está bem na perpendicular da régua, né? A linha de divisão entre o seu olho e a borda do objeto tem que estar bem na perpendicular à régua. Mas isso aí é difícil, né? De você avaliar olho nu, se está ou não na perpendicular. Tudo bem, pessoal? O professor, vê se eu entendi. Então, paralaxe depende do diâmetro que eu olho no objeto, é isso? Quer dizer isso, mais ou menos? É isso. Dependendo do ângulo de visão, né? O ângulo que a sua linha de visão forma com o plano da escala, por exemplo. Então, o melhor jeito de você evitar paralaxe é coloque o seu olho exatamente na linha o mais próximo que você conseguir do sistema, porque assim você evita de estar meio jogado para a esquerda, meio jogado para a direita, meio jogado para cima. É isso. Abaixe até a sua medida, certo? Olhe ela o mais próximo que você conseguir e o mais centrado possível. É isso. É uma dica simples, na verdade. Mas é porque é um erro bastante comum de acontecer quando você não toma cuidado com medição. É isso, né? E assim, nem sempre a gente consegue, né, encostar. Isso acontece principalmente com medidas com régua, né? Régua, fita métrica. Você não consegue encostar a régua ou a fita ou a trena no objeto que você está medindo. Tem uma certa distância e aí então você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua linha de visão. Acontece bastante também quando você está fazendo medida de fluidos, por causa do menisco da água. Se você tem um tubo que é muito estreito, a água na parte de cima ela faz uma bolsinha, uma cuiazinha, assim, e aí faz diferença entre você medir nas bordas ou na parte de baixo dessa bolsinha. Não sei se você já prestaram atenção nisso. Então, se você em casa tiver alguma coisa que seja estreitinha, do tipo da largura do seu dedo, assim, ou um pouquinho maior, você consegue ver que essa bolsinha que é formada em cima da água é bem pronunciada. Se for uma tigela grande, assim, quase não dá diferença. Mas para objetos bem estreitos, dá bastante diferença. E os do laboratório geralmente são. Por isso que a gente toma cuidado ao fazer a leitura de menisco. É que teve alguém ali que comentou, mas paralaxe não era só para isso? Não, paralaxe é para qualquer tipo de medida enviesada. Mas a do menisco, ela é bem chamativa, porque no laboratório a gente sempre usa objetos que são estreitinhos, né? Então você tem bastante efeito de capilaridade. É isso. Bem colocado aí, Bruna. Mas então, pessoal, a gente está discutindo, né, só para não perder o fio da meada, assim, as fontes de erro nas medidas, né? Então, aqui no caso de uma cronometragem, qual que é uma possível fonte? É você não acionar o cronômetro no início e no fim exatamente
nesse ponto mais baixo aqui da trajetória, por exemplo, né? Se eu quiser medir o período, não sei se deu para ver aí direito, né? Então ele passou por aqui e passou pelo ponto mais baixo. Qual que é o ponto mais baixo? Não dá para você... Você tem que ir um pouco que adivinhar, né? Ele está descendo, 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 aí você já tem uma certa noção de quando que ele vai começar a subir, e aí quando você acha que ele chegou no ponto mais baixo e vai começar a subir, aí você interrompe, né? Ou você aciona e você interrompe no próximo. Agora, dificilmente você vai fazer isso exatamente sincronizado, né? Com a passagem por aquela posição mínima. Então, essa também é uma possível fonte de erro. No caso aí dos kicks que vocês mediram, os kicks do áudio, quer dizer, quando você ouve um kick, você aciona, mas você tem um certo tempo de reação entre ouvir e acionar. E aí depois no próximo kick, você também vai ter um tempo de reação, só que esse tempo de reação do segundo kick, ele pode não compensar o tempo de reação do primeiro, porque eles podem ser um pouco diferentes. E aí você vai cometer um erro, né? Se você atrasar tempos diferentes, né? Entre ouvir e acionar o cronômetro. Claro, esses erros podem ser bem pequenos, mas eventualmente podem não ser, né? E o fato que a gente quer ressaltar aqui é que eles existem, tá? E aí um último fator que pode afetar, que pode ser uma fonte de erro, aí não sei nem bem se faz muito sentido falar em erro, mas é quando a própria ideia de um valor verdadeiro, ela não é uma ideia, o conceito de valor verdadeiro não tá bem estabelecido. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a temperatura dessa sala? E aí, se você tiver um termômetro bem bom mesmo, você vai perceber que em cada ponto da sala a gente pode ter uma temperatura um pouco diferente. Em geral, né, nas regiões mais altas, a temperatura é o quê? Maior ou menor, pessoal, no alto? Maior. Em geral é um pouco maior, né? Maior. Você saberia dizer por quê, Antônio? Porque tem aquelas telhas, né? As escolas aí, estadual, tem aquelas telhas de amianto em cima, e aquilo esquenta pra caramba. Eu tô imaginando que esse é um fator. Mas tem outros. Não, é o ar quente, fica em cima, né? Isso. Bom. Tem um segundo. Verdade, eu não tinha nem pensado nessa do amianto. Mas mesmo que não tivesse amianto, né? Que você tivesse uma sala bem blindada aí do ambiente externo, ainda assim o ar dificilmente já está todo o ar já está na mesma temperatura. Em geral você tem porções que estão um pouco mais quentes, são menos densas, né? E elas tendem a subir. Lá o princípio de Arquimedes, né? O ar quente sobe, né? Isso pode ser bem pouquinho, mas em princípio existe. Então a própria ideia de que existe um valor verdadeiro para a temperatura da sala já não é bem correta. Então... O professor, Oi. Você sabe que na sala de aula não tem problema nenhum ter diferença de temperatura, né? Mas aqueles fornos que você tendo no processo metalúrgico, você faz têmpera em aço, se tiver diferença de temperatura ali, você perde material de até R$20 mil. Então a gente coloca 4, 5 controladores de temperatura com os sensores em regiões diferentes. E as resistências têm controle diferente para equilibrar ali, senão você perde o material. Na sala tudo bem, mas num forno metalúrgico... Sim, exatamente. É outra história. Isso, os gradientes, né, que o Guilherme está falando, aí, as diferenças. Então, beleza. Então vamos supor, então não existe um único valor verdadeiro aqui, existem vários, né? Mas vamos supor que a gente considerasse o valor verdadeiro, vamos supor que fosse a média, a média... das temperaturas em todos os pontos da sala. Vamos supor que isso fosse o chamado valor verdadeiro. Se eu medisse em um ponto, aquele ponto onde eu medi pode não estar, né? Mesmo que eu conseguisse medir a temperatura naquele ponto com toda a exatidão possível, naquele ponto talvez a temperatura não fosse igual à média da sala toda, né? Ou em outro ponto. Então, às vezes a própria grandeza apresenta variações e que a gente tem que considerar na hora de interpretar, né, os resultados da medida. Outro exemplo, qual que é o diâmetro de uma moeda, por exemplo? Às vezes, quando você fala diâmetro de uma moeda, você está assumindo que ela é um objeto perfeitamente circular, né? Mas às vezes pode não ser, ela pode estar um pouco achatada,
ela pode ter um diâmetro um pouquinho maior do que o outro, né? Se a gente medir esse diâmetro ou esse diâmetro, pode dar uma pequena diferença. Então, a própria ideia de que existe um diâmetro verdadeiro também tá um pouco em xeque aí. Então, qual que é a conclusão disso, né, pessoal? A gente inevitavelmente erra ao fazer uma medida. Esse erro pode ser grande, pode ser pequeno, mas ele sempre vai existir. Pode até ser desprezível, né? Mas conceitualmente ele vai existir. E aí a nossa grande missão aqui no curso vai ser definir um método para realizar medidas e analisar os resultados da medida que nos permita, dentro do possível, reduzir o erro, mas não eliminar. Então a gente vai ver que tem um jeito de reduzir o erro numa medida. Já posso até adiantar um pouquinho, que é você fazer muitas medidas, né? Em geral, quando a gente faz muitas medidas, a gente reduz o erro, vai ser o nosso próximo assunto. E além disso, além de reduzir o erro, a gente precisa também, com a nossa metodologia, avaliar o quanto o nosso resultado pode estar errado. A gente nunca vai saber exatamente o quanto ele vai estar errado. Se a gente soubesse exatamente qual que é o erro que a gente comete, a gente descontaria esse erro e chegaria no valor verdadeiro exato, né? Mas a gente nunca vai saber exatamente quanto a gente erra, mas a gente pode avaliar o quanto a gente pode errar. Quer dizer, então numa medida, por exemplo, dessa aqui, ó. Dessa aqui, por exemplo. Eu posso errar 1 milímetro? Posso. Posso errar 2 milímetros? Difícil, mas posso. Eu posso errar 20 milímetros? Aí não, aí é difícil, né? Então a gente pode ter uma margem de erro, a gente pode estimar uma margem de erro em que o nosso erro deva se encontrar. Essa ideia de margem de erro está ligada justamente ao conceito de incerteza. E aí vocês entendem que se você considerar suas medidas e essa margem de erro, qualquer valor que esteja dentro da margem de erro é considerado como um valor real, como um valor certo. Não como valor verdadeiro, beleza? Porque o valor verdadeiro é uma medida ideal, assim, mas como uma medida certa e razoável de ser feita, certo? Mesmo que não seja aquilo que você queria, né, no mundo das ideias. Sim, exato. A gente vai trabalhar muito com o conceito de qual é a nossa melhor estimativa, né? Então, os alunos aqui que fizeram essas medidas deram as suas melhores estimativas para o diâmetro do cilindro, mas a gente precisa conviver com a ideia de que a nossa melhor estimativa muito provavelmente está errada, e a gente vai aprender a avaliar o quanto que ela pode estar errada. Ela vai continuar sendo a nossa melhor. Então, vamos supor que eu me disse 52,0 aqui, né? Então, eu realmente acho que é isso, mas eu também sei que isso não está exatamente certo, mas é o melhor que eu tenho. Mas eu acho que isso não deve estar mais do que 2 milímetros errado, por exemplo. É alguma coisa desse tipo que a gente vai aprender a fazer. Então, beleza, pessoal. Então, tá aqui. Fernando, o Eduardo levantou a mão. Opa, manda. Ô, professor, você falando nesse fator aí de você medir várias vezes a mesma coisa para ver qual chega mais próximo, né? Então... Só um detalhe, a gente nunca vai saber, né? Quando a gente mede várias vezes, a gente nunca vai saber qual chegou mais próximo. Mas tem essa questão do tirar a média aqui, que é uma boa saída, né? E a gente vai ver o porquê, né? Por que a gente tira a média? Mas desculpa, só queria fazer essa ressalva que você falou. A gente faz um monte de medidas e vai ver qual chega mais perto. Isso a gente nunca tem como saber, né? De qual chegou mais perto. Entendi. É porque a gente tá na tabela do kick lá, da bolinha de golfe, eu tava fazendo, então, tipo, umas 3 vezes seguidas eu consegui apertar no mesmo valor, deu 1,24. Certo. Só que, tipo, eu não sei se meu cérebro viciou em apertar, tipo, nesse mesmo momento, entendeu? Uhum. Que eu fiz essa medida aí, acho que eu medi umas 15 vezes. E o valor que mais deu foi 1,24. Mas eu não sei se é coisa da minha cabeça de, tipo, clicar a mesma hora ou se é realmente o valor que chega mais próximo do seu certo, entendeu? Tá. Só queria falar isso.
beleza. Uma coisa importante para colocar aqui, Fernando, que, olha só, a gente está falando vai começar a falar de média, mas existem outros valores de medida central. E um dos valores de medida central foi justamente o que o Eduardo levantou, que é a moda. Exato. Então, que é aquele que acontece mais vezes. Dependendo da situação, moda pode ser um bom valor central ao invés da média, certo? É uma questão de você avaliar quais são os limites do seu estudo, Eduardo. Pode ser justamente que, porque você fez muitas vezes o mesmo valor, justamente nesses momentos você acertou mais porque você diminuiu o máximo possível a sua reação, ou pode ser porque simplesmente você gosta mais de errar para esse número. Então, de repente, seu corpo gosta mais desse valor, não sei, né? É um valor de tempo de reação para você é confortável. Ou foi uma conspiração cósmica que fez você errar sempre o mesmo valor. Não porque você goste, mas porque os astros assim quiserem. Entendeu? Deve... O Fernando tá zoando, mas é meio isso, né? Deve ter sido, então, porque, tipo, quando você... a partir do momento que você escuta o som, até você dar o clique, você já perde um tempo, né? Aí, se você escuta várias vezes o mesmo áudio e você sabe a hora que o clique vai acontecer da bola, então você clica junto com a bola no chão, entendeu? Você já meio adivinha, né? Você adivinha... Então, eu adivinhei várias vezes, na mesma hora que a bola clicou no chão, eu dei o clique, e na mesma hora que ela clicou de novo, eu dei o clique para parar, e deu sempre 1,24. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, posso estar ficando louco, mas é isso. Eduardo, tá aí uma coisa importante de você observar. Por que a gente pede para vários de vocês medirem a mesma coisa? Sim. É justamente para evitar, né, que o seu cérebro que gosta desse momento, que se sente confortável de soltar o botão nesse momento, faça a mesma coisa do que o de todo mundo, entendeu? E a gente olha o que todo mundo faz, tira a média dos erros em geral. Eu só queria destacar uma coisa a mais, além do que a Bruna falou, tá perfeito, mas essa questão do atraso, né? O atraso entre você ouvir o kick e você acionar o cronômetro não é necessariamente um problema. Por quê? Se você atrasar no primeiro kick e atrasar exatamente o mesmo tempo no segundo, esses atrasos vão se compensar. Quando você pegar o intervalo entre o primeiro e o segundo, se você atrasar exatamente o mesmo tanto nos dois, isso não vai interferir no resultado final. Mas dificilmente você atrasa exatamente o mesmo tempo, né? Às vezes, normalmente você atrasa mais em um do que no outro. E aí então você vai ter um erro mesmo no intervalo. Se os atrasos fossem idênticos, você não teria erro. Pelo menos não teria um erro devido ao atraso, né? Ficou claro ou ficou confuso, pessoal? Ficou claro aqui para mim. Obrigado, professor e professor. Imagina. Então, tá bom. A Bruna falou aí, né, que você não precisa necessariamente tirar a média, você pode tirar a moda, né? Mas me digam com sinceridade, pessoal, quantos de vocês já ouviram a expressão tirar a moda e quantos já ouviram a expressão tirar a média? Sempre a média. Né, a gente tá... Pode ser mediana também. Então vamos lá, alguém já ouviu? Vamos tirar a mediana aí, né? Se você é um recém-ingressante aqui, dificilmente você vai ter ouvido, vamos tirar a mediana. Agora, se você já é um veterano, provavelmente você já ouviu essa expressão. Mas é uma brincadeira, pessoal, mas essa ideia do tirar a média é muito comum, né? Do tipo, quando a gente se depara com o seguinte problema. Vamos voltar lá nas nossas medidas. Aqui, ó. Então a gente tem 4 medidas. E agora, acho que o Guilherme tinha falado, vamos tentar definir qual delas chegou mais perto. Não tenho nenhum parâmetro para definir qual delas é melhor. Em princípio, todas são igualmente boas, né? E aí a questão, o que eu faço? O que eu faço? Eu escolho uma ao acaso? Ou eu posso fazer melhor? Em geral, né? Se você perguntar isso para mesmo um estudante aí do ensino médio, tira a média, é ou não é, pessoal? Quem pensou aí em tirar a média? Eu pensei em tirar a média. A média também. Eu pensei, professor. Obrigado, pessoal. Se ninguém falasse que pensou, ia ficar... Puta. Mas tomar todos os valores e dividir, né, professor, para tirar a média. Isso. É uma coisa mais ou menos intuitiva, né? A gente tem, várias estimativas de uma certa grandeza diferentes, várias diferentes. E agora, o que fazer? Tira a média aí.
E aí a gente vai tentar ver o que está por trás do tirar a média, né? E o que a média tem de especial, certo? Então, você sabe, a Dátila falou aí, não sei se foi isso que você falou, né? O que é a média, pessoal, de um conjunto de medidas? É a soma de todas as medidas dividida pelo número de medidas, certo? Isso, professor. É isso, né? Que é a média. Isso todo mundo, acho que todo mundo sabe, né? Então, você tem lista 1 e lista 2. Tira a média aí, né? Você soma as notas da lista 1 e da lista 2 e divide por 2, você tem a média. A média das listas, né? Soma e divide pelo número de medidas, certo? Sim, você vai dar média alta pra gente vai somar e dar alta. Sim, tomara. Então tá bom, pessoal. Aqui, eu vou, idealmente... Tem a média aritmética e a média ponderada, né? Isso. A gente está falando aqui de média aritmética, que todas as medidas são, igualmente importantes, tem o mesmo peso, mas eventualmente você pode ter uma medida com um peso maior do que outra. Aí você pode dar uma média ponderada, dando mais peso para uma do que para outra. No momento eu estou falando de média aritmética simples. A média simples. É incomum a gente usar média ponderada quando você fala de medidas, a não ser que você esteja lidando com, sei lá, 100 mil medidas, aí você vai querer somar isso mais rápido. Então, tipo, eu tenho 50 medidas desse valor, 15 medidas daquele valor, aí você usa ponderada. Mas é incomum usar ponderada quando a gente está falando de uma quantidade de medidas baixa, como a que a gente vai usar aqui, que é, sei lá, 50 medidas, no máximo 100 medidas. É incomum você ter uma medida com mais peso que a outra, porque afinal de contas, se ela tem mais peso, ela é mais importante. Por que você já não pegou ela de início? Por que você está medindo, então? Eu só... Vocês estão me ouvindo? Se você já sabe qual é mais importante, entendeu? Tá. Desculpa, que tinha congelado a minha tela aqui. Sim, eu concordo com o que a Bruna falou, que na prática do laboratório dificilmente a gente vai tirar a média ponderada, né? Todas as medidas costumam ser igualmente válidas. Mas só queria fazer uma ressalva que quando você tem, por exemplo, no campo da pesquisa mesmo, da ciência básica, por exemplo, se você tem, por exemplo, vários grupos de pesquisa que medem a mesma coisa, isso é muito comum, por exemplo, em física de partículas, né? Vários grupos medem a massa de uma partícula. E aí, muito provavelmente, eles vão chegar em resultados diferentes. E aí, qual é o melhor resultado? Você pega uma média dessas várias, só que aí sim uma média ponderada. E aí, qual que é o peso? É a incerteza, né? E aí isso vai depender de como cada grupo fez a sua medida. Em geral, tem mais peso aquelas medidas com menor incerteza e tem menor peso aquelas com maior incerteza. Mas aí é uma sofisticação, aí só queria... Às vezes é bom a gente dar uma viajada assim, com alguns comentários aqui da prática científica, né? Mas realmente, no laboratório é muito difícil a gente usar médias ponderadas, aí todas as medidas costumam ser igualmente válidas. Então vamos lá, pessoal. Idealmente a gente faria essa atividade aqui no laboratório e aqui eu vou dizer para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui um PowerPoint com essa... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Caramba, tá travando aqui o meu computador. E quando a gente cala, você estranha. Caramba, deu um pau nervoso aqui no meu computador. Deu, né? Então eu vou fazer o seguinte, enquanto o Fernando tá arrumando isso, em geral, a média é um bom valor central. É normal a gente usar o valor da média sem ter que se preocupar muito com isso. Quando é que você vai ter problemas com o valor da média? Né? Quando você tem que olhar para os seus dados e falar, peraí, acho que é melhor eu repensar como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, que
pode dar uma meleca. Geralmente, quando você tem valores que estão muito fora dos outros valores que você mediu, né? Então, você tem, sei lá, mediu lá os valores 130, 126, 111, 123, e aí você tirou um valor que vale, sei lá, 290. Aí você olha para aquele valor e fala, pera, ele tá assim meio muito fora da curva. Aí, se você fizer uma média com usando esse cara 290 lá da beirada, né? Ele vai ferrar sua média de um jeito que você não vai conseguir voltar para trás. Então, em geral, nesse tipo de situação, o que você faz? Você reavalia para ver se aquele valor 290 que você tem lá, né, não tem nenhuma razão para você descartá-lo. Veja, eu não estou dizendo para você cozinhar dados, tá bom? Não é assim, o número é feio, eu vou cortar ele. Não. Não tem número feio e número bonito quando você mede. Tem número onde você pode ter tido algum tipo de medida com algum erro justificável e outras em que você não tem como justificar. Então, se você tiver um número assim, tá bem fora, e aí você perceber que não, realmente, naquela hora ali eu espirrei. Eu acho que esse valor tá errado, né? Então, você tira ele e faz uma outra medição para colocar no lugar. E aí, nesse caso, você volta a considerar a média normalmente. Mas se você tem em todas as suas medições, você achou uma que está bem fora das outras e você não tem como justificar a retirada dela, porque você não percebe nenhum erro acontecendo ali, né? Então aquilo pode fazer parte do evento natural que você está medindo, então você tem que reavaliar se a sua média é uma boa medição, é um bom valor central. Entendeu? Esse é o único caso que a média chama atenção. Quando você tem valores muito extremos, assim, muito destacados dos outros. Professora Bruna, beleza? Diga. Em física aqui no laboratório, quanto que a gente coleta aqui? Que aqui eu estou vendo 3, 6, 7, vai dar um exemplo. Depende da experiência. Depende Quanto maior, depende da experiência. Né? Mas a gente tem casos de experimentos em que a gente coleta 100, 200, 300 dados para a galera lidar com eles. Tá. Só que aí, quando for uma quantidade bem grande assim, a gente vai te dar outras maneiras de organizar, tá bom? A gente vai evoluir ainda esse pensamento. Puxa, pessoal, eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando, mas tá bem difícil meu computador. Travou. Deu uma travada monstro. Reinicia, senhor. Peraí. Não. Agora deu. Tá. Eu achei que tivesse umas imagens. Mas vamos lá. Então, eu queria... Então, vamos lá. A gente está tentando responder essa pergunta, né? Por que a gente tira a média? O que a média tem de especial? E aí, então, eu queria Fernando, rapidinho. Fernando, você está fazendo a gravação pelo OBS? Sim. Então, vai no seu OBS, pausa a gravação dele, começa de novo, porque quando trava assim... Eu tô dizendo que eu já perdi um monte de aula. Não, mas quando agora trava voltou. assim, mesmo assim, o OBS, quando ele dá essa travada, o OBS para a gravação e ele não te avisa. Aí você vai chegar lá no final da aula e vai falar, putz, perdi metade da aula, meu Deus. Então, faz de propósito, Fernando. Trava o OBS, para a gravação e começa de novo. É melhor um vídeo em 2 partes do que metade de um vídeo e a outra metade você perde para sempre.